Eu sempre fui bom em começar. Sempre tive ideias, projetos, sonhos. 1 milhão de possibilidades que dançavam dentro da minha cabeça como se fossem fogos de artifício prestes a explodir. Mas manter? Sustentar? Concluir? Era outra história. E não era preguiça como muita gente achava. Era algo mais profundo, mais invisível. Algo que nem eu entendia direito por muito tempo. A verdade é que eu passei uma vida inteira tentando consertar uma casa que eu nem sabia que estava desmoronando. Tentava tapar os buracos com produtividade, com metas, com frases motivacionais que eu repetia como mantras, mas que soavam cada vez mais vazias. Eu sorria para fora e gritava por dentro. E o mais doloroso é que ninguém percebia, porque eu era funcional, porque eu entregava, porque eu era o forte. Mas eu sabia. Eu sabia que existia uma rachadura. E essa rachadura, um dia virou abismo. A primeira vez que eu percebi que algo estava fora do lugar foi num domingo qualquer. Acordei no meio da manhã, com o corpo pesado e uma angústia presa no peito. Nada extraordinário tinha acontecido. Nenhum trauma recente, nenhuma briga, nenhum motivo específico. Só um vazio, um silêncio ensurdecedor por dentro. Como se alguém tivesse apagado as luzes e me deixado sozinho numa sala escura. Levantei, olhei no espelho e vi alguém que parecia comigo, mas não era eu. Era um reflexo cansado, perdido, tentando manter as aparências. Naquele momento, eu sussurrei, para mim mesmo, tem alguma coisa errada comigo. E esse foi o começo da minha virada. Você precisa entender, eu fui treinado para performar. Desde pequeno aprendi que ser aceito era uma questão de desempenho. Se tirasse boas notas, era amado. Se obedecesse, era elogiado. Se sorrisse, era desejado. Então, cresci tentando ser o que o mundo queria de mim. A criança inteligente, o adolescente esforçado, o adulto promissor. Só que ninguém me perguntou quem eu era por dentro. Nem eu mesmo perguntei. Eu só obedecia. Eu só repetia. Eu só tentava caber. Foi nesse processo de dor silenciosa que eu comecei a buscar respostas. Primeiro vieram os livros, depois os vídeos, e por fim, a terapia. E foi lá, naquele consultório com cheiro de lavanda e poltrona bege, que pela primeira vez alguém me olhou com interesse verdadeiro e perguntou: "E o que você sente com tudo isso?" Eu não soube responder. Engasguei. Ri de nervoso. Desviei o olhar. Porque ninguém nunca tinha se importado com o que eu sentia, nem eu. A psicóloga era gentil, firme, mas gentil. E em cada sessão, ela me desmontava com perguntas simples que abriam portas trancadas há anos dentro de mim. Eu chorei muito. Me calei em outras tantas, mas fui ficando. Porque de algum jeito ali, eu me sentia visto. E eu comecei a descobrir que eu era mais do que a minha performance. Eu era um universo. E dentro desse universo existiam partes feridas, mas também partes belas. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Descobri que eu tinha TDAH. E isso mudou minha vida. Não, porque agora eu tinha uma desculpa para os meus comportamentos, mas porque agora eu tinha explicação. Entendi porque minha mente parecia um furacão. Porque eu começava coisas e não terminava. Porque esquecia datas, compromissos, ideias. Porque apesar de ser inteligente, sempre me sentia burro, inadequado, perdido. A revelação não foi um peso, foi um alívio. Eu não estava quebrado, só precisava de um manual. E aí vieram as mudanças. Não foi mágico, não foi rápido, mas foi verdadeiro. Eu parei de me forçar a ser como os outros. Comecei a organizar minha vida do meu jeito. Criei rotinas flexíveis. Usei alarmes, planners visuais, técnicas de foco. Aprendi a negociar comigo mesmo. A respeitar meus limites. A entender que disciplina não é rigidez, é cuidado. E que constância não é perfeição, é presença. Mas o mais importante não foi o que eu mudei fora. Foi o que eu curei dentro.
Comecei a acolher o menino que fui. O menino que só queria ser visto, amado, aceito. Abracei minhas inseguranças. Dialoguei com meus traumas. Perdoei quem me feriu, sem minimizar o que vivi. Me perdoei. Pela primeira vez. Me perdoei por ter caído tantas vezes. Por ter sido duro comigo mesmo. Por ter exigido perfeição de alguém que só precisava de amor. Hoje, eu ainda tenho dias difíceis. Ainda falho. Ainda tenho momentos de confusão. Mas eu não fujo mais de mim. Eu fico. Eu olho. Eu escuto. Porque eu aprendi que eu sou minha casa. E que nenhuma tempestade de fora pode destruir um lar bem cuidado por dentro. Se você está ouvindo ou lendo isso agora e sente que está desmoronando, eu quero te dizer: você não está sozinho. Existe uma saída. E essa saída não é para fora, é para dentro. Não adianta trocar de cidade, de emprego, de parceiro, de roupa, se você não se encontrar com você. O reencontro mais poderoso da vida é com a sua essência. E quando você se olha nos olhos e decide cuidar de si mesmo com verdade, com presença, com carinho, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de se colocar no mundo. Eu não sou um milagre. Eu sou um processo. E tudo bem ser processo, porque é no processo que a gente se forma. É no processo que a gente se cura. É no processo que a gente aprende que amar a si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. E que sentir dor não é fraqueza, é humanidade. O dia em que eu parei de fugir de mim foi o dia em que eu finalmente comecei a viver. O dia em que eu parei de fugir de mim foi o dia em que eu finalmente comecei a viver. Mas viver, de verdade, não é só sobre acordar e respirar. É sobre estar presente. É sobre habitar o próprio corpo, ouvir os próprios pensamentos e permitir que as emoções passem por dentro da gente como o vento atravessa uma casa de portas abertas. E isso, eu só fui entender de fato quando me permiti viver o dia seguinte. Porque parar de fugir é uma decisão. Mas viver é uma escolha que precisa ser feita todo santo dia. No começo, parecia que eu estava reaprendendo a caminhar. Qualquer barulho interno me fazia querer correr de novo. Tive recaídas. Tive momentos em que quase voltei para a versão antiga de mim. Aquela que fingia, que agradava, que disfarçava. Mas algo dentro de mim gritava diferente agora. Era uma voz nova. Uma voz firme, mas compassiva, que dizia: fica aqui. Fica aqui, mesmo que doa. Fica aqui, mesmo que pareça mais fácil voltar a ser o que você era. Fica aqui, porque esse lugar que parece esquisito hoje, um dia vai se parecer com lar. E ficou mesmo. Aos poucos as coisas foram ganhando um novo ritmo. Comecei a prestar atenção nas pequenas vitórias. Um dia em que consegui organizar minha manhã. Um projeto que consegui finalizar. Uma conversa difícil que consegui sustentar sem explodir nem fugir. Cada uma dessas conquistas era um tijolo na construção de uma nova identidade. Não baseada na perfeição, mas na verdade. E a verdade, apesar de doer, é o único solo onde uma vida digna de ser vivida pode florescer. Mas nem tudo era leveza. Teve um dia que eu sentei no chão do meu quarto, em silêncio, e chorei por meia hora sem parar. Foi depois de uma conversa com meu pai. Ele disse uma frase que me atravessou. Você é muito intenso. Sempre foi difícil te entender. Não havia maldade nas palavras dele. Mas havia verdade. E a verdade doía. Porque por muito tempo eu carreguei esse peso. O de ser o diferente. O difícil. O exagerado. O sensível demais. O que sente demais. E ali, naquele choro, eu percebi que eu tinha passado a vida tentando ser palatável, engolível, aceitável. Mas eu não fui feito para caber. Eu fui feito para ser. E ser, às vezes, é desconfortável mesmo. Depois desse dia, comecei a me estudar de um jeito mais profundo. Li livros sobre inteligência emocional,
sobre neurodivergência, sobre traumas familiares e sobre padrões invisíveis que nos moldam. Fiz anotações, criei mapas mentais, preenchi cadernos com frases que me curavam. Não para ter controle sobre tudo, porque isso é impossível, mas para, finalmente, entender minhas camadas, me enxergar, me acolher. Aos poucos, fui ajustando minha rotina para caber em mim. Descobri que eu não funcionava bem com horários rígidos, mas funcionava maravilhosamente com blocos de atenção e pausas programadas. Que eu não rendia sob pressão cruel, mas florescia quando sentia liberdade e sentido no que fazia. Que meu TDAH não era um castigo, era uma lente diferente sobre o mundo. E quando eu parei de resistir a ela e comecei a escutar o que ela queria me dizer, eu descobri tesouros escondidos em mim. Criatividade, sensibilidade, empatia profunda, conexões improváveis. Comecei a trabalhar com o que fazia sentido para minha alma. Não era o trabalho mais lucrativo, nem o mais estável, mas era o mais verdadeiro. E eu percebi que a maior prosperidade não era a financeira, era a emocional. Era poder deitar à noite com a consciência tranquila, com o coração limpo, sabendo que eu estava no caminho certo, mesmo que ninguém entendesse, mesmo que fosse solitário às vezes, porque pela primeira vez eu estava sendo fiel a mim mesmo. Minha relação com as pessoas também mudou. Antes eu era o que agradava, o que dizia sim quando queria dizer não, o que se anulava para manter o outro confortável. Hoje, eu sou o que comunica, o que expõe limites, o que sustenta o desconforto de um não com carinho, o que escolhe ficar só em vez de mal acompanhado. Aprendi que estar inteiro vale mais do que estar cercado, que a presença verdadeira não tem a ver com quantidade, mas com profundidade, e que a solidão, quando vem com amor próprio, deixa de ser um fardo, vira liberdade. Na minha caminhada, eu reencontrei partes de mim que eu havia enterrado. Reencontrei o menino criativo que dançava no quarto e escrevia cartas que nunca enviava. Reencontrei o adolescente sonhador que via sentido em coisas simples e tinha sede de mudar o mundo. Reencontrei o adulto ferido que só queria um abraço e uma escuta. E abracei todos eles, um por um. Chorei com eles, me perdoei com eles e prometi: nunca mais vou abandonar vocês. Hoje, quando me olho no espelho, ainda vejo falhas, mas também vejo coragem. Vejo cicatrizes que contam histórias. Vejo olhos que brilham, mesmo depois de tantas tempestades. E vejo alguém inteiro, não porque é perfeito, mas porque se reconstruiu com verdade. Sigo em processo, sigo aprendendo, sigo caindo e levantando. Mas agora eu tenho raízes, tenho uma base, tenho um eu que não foge mais de si. E isso para mim é liberdade. Se você se vê em mim nessa história, se sente que está cansado de fugir de você, eu te convido. Respira fundo, faz silêncio e se escuta. Você vai perceber que aí dentro tem uma voz. Ela pode estar fraca, tímida, abafada, mas ela está viva e ela só precisa que você fique, que você escolha, que você diga: hoje eu fico comigo. Porque a vida que você tanto espera começa aí, no exato momento em que você para de correr e decide voltar para casa, a casa que é você. Tons melancólicos, porém acolhedores, mantendo uma vibração de avião-tom. A verdade é que parar de fugir de mim não foi um ponto final. Foi um recomeço. E recomeçar, apesar de ter um cheiro bonito de primavera, também tem o gosto amargo de perdas. Porque para nascer de novo, eu precisei deixar muitas coisas morrerem em mim. Precisei enterrar padrões que eu cultivei por anos. Precisei desapegar de pessoas que foram importantes, mas que me mantinham preso à versão antiga de mim. Precisei dizer adeus a ideias, expectativas e até mesmo a sonhos que não eram meus, mas que eu acreditava serem, porque me ensinaram que era isso que eu deveria querer. Foi doloroso. Teve uma noite em específico que eu nunca vou esquecer. Eu estava sentado na varanda do meu apartamento, o céu escuro,
nenhuma estrela visível, e dentro de mim tudo estava desorganizado. Um daqueles dias em que a bagunça interna não cabe no corpo. Comecei a escrever num caderno sem pensar. Escrevi tudo que estava engasgado. Minha raiva, minha tristeza, meu medo. Escrevi até a mão doer. E no fim, escrevi uma frase. Eu me recuso a continuar vivendo pela metade. Aquilo me doeu mais do que qualquer coisa, porque ali eu percebi. Foi exatamente isso que eu fiz por tantos anos. Me dividi em partes para caber. Me adaptei a ambientes que me sufocavam. Me silenciei, em nome de paz nenhuma. Fui personagem de uma peça onde o roteiro nem era meu. Eu fui meio de tudo. Meio feliz, meio presente, meio verdadeiro. Até no amor, eu me dava pela metade porque nem sabia o que era estar inteiro. E nesse processo de parar de fugir, eu me obriguei a fazer algo que sempre me aterrorizou. Olhar para os meus vazios sem tentar preenchê-los. Não com comida, com redes sociais, com pessoas, com distrações, mas olhar, ficar, encostar o ouvido no silêncio e ouvir o que ele tinha a me dizer. E ele falou. Nossa, como falou. Me contou verdades que ninguém jamais me disse. Me mostrou feridas que eu achava que já tinham cicatrizado, mas que ainda sangravam por dentro. Me fez encarar minha criança ferida, aquela que aprendeu a se calar, a ser boazinha, a se tornar útil para ser aceita. Foi quando decidi. Vou cuidar dessa criança. Vou ser o adulto que ela precisava ter. Vou protegê-la. Vou honrá-la. E, assim lentamente, comecei a me tornar meu próprio abrigo. Claro que o mundo ao redor estranhou. Quando você muda, quem estava acostumado com o seu antigo eu reage. Algumas pessoas se afastaram, outras criticaram. Diziam que eu estava diferente demais, que eu estava radical. Mas eu entendi. Não era sobre mim. Era sobre elas. Porque quando você se ilumina, quem ainda vive na sombra se incomoda. E quando você começa a se respeitar, quem se aproveitava da sua desordem perde o conforto. Mas nesse ponto, eu já estava forte o suficiente para não me abandonar. De novo, eu já tinha me encontrado. E uma vez que você se encontra, você nunca mais aceita viver perdido só para ser aceito. Comecei a andar de cabeça erguida. Não por orgulho, mas por dignidade. Porque saber quem você é dá um tipo de postura que não se ensina. E é curioso como o universo responde à nossa verdade. O trabalho começou a fluir. As conexões certas começaram a chegar. Pessoas com alma limpa, com energia boa, começaram a aparecer. E mais do que isso, eu comecei a me bastar, a me gostar. A gostar da minha companhia, dos meus silêncios, das minhas manias. A amar até mesmo meus defeitos, porque agora eu os entendia. Eu parei de me comparar. Parei de medir minha vida pela régua dos outros. Parei de querer estar no tempo alheio. Comecei a respeitar meu próprio ritmo, meu próprio processo. Entendi que o autoconhecimento é uma jornada sem fim e que tá tudo bem não estar bem o tempo todo, porque o crescimento é cíclico. Tem dia que a gente floresce, tem dia que a gente murcha, mas até a queda das folhas tem sua beleza. Uma das maiores vitórias desse processo foi aprender a lidar com a minha mente. Eu sempre tive uma mente acelerada, cheia de pensamentos simultâneos. Por muito tempo achei que isso era um problema. Hoje eu sei, é uma potência. Só precisava ser direcionada. E com organização, com autocompaixão, com ferramentas certas, eu aprendi a fazer da minha mente uma aliada. Criei rituais que me ancoram, meditação, escrita, pausas de respiro e, principalmente, aprendi a não acreditar em tudo que penso, porque nem todo pensamento é verdade. Alguns são só ecos do passado tentando me puxar de volta. E falando em passado, perdoei. Perdoei muita coisa. Perdoei meus pais pelas ausências. Perdoei amigos pelas feridas. Perdoei amores que me quebraram. Mas, acima de tudo, me perdoei por ter demorado tanto. Por ter aceitado tão pouco. Por ter me abandonado tantas vezes. Por ter confundido migalhas com banquetes. E nesse perdão, eu me libertei. Hoje, se alguém me pergunta como eu estou, eu respondo com sinceridade. Porque não tenho mais vergonha da minha humanidade. Tem dias bons, tem dias ruins,
mas todos os dias são meus. E isso me basta. Porque, agora eu sei, viver de verdade não é sobre estar feliz o tempo todo. É sobre estar inteiro, mesmo quando tudo parece faltar. Se você ainda está no meio da sua fuga, eu entendo. Eu já estive aí. Mas eu te digo, a vida de verdade começa quando você decide voltar. Voltar para sua essência. Voltar para o seu centro. Voltar para você. E se você estiver com medo, tudo bem. Vai com medo mesmo. Vai tremendo, mas vai. Porque, do outro lado do medo mora a sua liberdade. E você merece ser livre. Livre de tudo que te ensinou a se esconder de si. Eu não sou mais quem eu era. Mas sou finalmente quem eu nasci para ser. E você também pode ser. Crie uma trilha lo-fi emocional com piano suave, beat leve e endneck introspectivo. Tons melancólicos, porém acolhedores, mantendo uma vibração de avião-tom. Eu não sei exatamente o momento em que eu finalmente parei de fugir de mim. Não teve uma cerimônia, nem uma linha divisória que separou o antigo do novo. Não foi um grito de libertação, nem uma virada dramática de roteiro. Foi mais como um cansaço profundo que me fez soltar tudo, uma exaustão de lutar contra mim mesmo. E quando soltei, quando larguei as armas que eu usava contra o meu próprio coração, quando parei de resistir à minha verdade, eu finalmente me vi. Foi como voltar para casa depois de anos perdido na estrada. Eu ainda era eu, mas agora inteiro. Sem tentar me ajustar para caber em espaços pequenos demais. Sem moldar minha alma para ser amável aos olhos dos outros. Sem pedir desculpas por existir do meu jeito. E a vida, de algum modo silencioso, começou a se reorganizar ao redor dessa nova versão de mim. Os lugares começaram a ter mais cor. As conversas começaram a ter mais verdade. As conexões começaram a ser mais simples, mais autênticas. Eu parei de me sabotar. Ponto. Parei de me diminuir em pensamentos. Parei de me jogar para baixo. Parei de duvidar da minha capacidade toda vez que o mundo me desafiava. Comecei a me tratar com o mesmo amor que eu sempre dei para os outros. Comecei a me ouvir de verdade. Teve uma noite sentado na beira da cama depois de um dia intenso de trabalho e emoções, que eu olhei para o espelho e pela primeira vez eu não quis mudar nada. Nada. Nem meu corpo, nem meu passado, nem meus defeitos. Eu me olhei e pensei, eu tô aqui. Eu sobrevivi. Eu tô em paz. E aquilo foi mais precioso que qualquer conquista externa que eu já tive. Porque era uma paz que vinha de dentro, sem depender de ninguém, sem precisar de validação. Claro que eu ainda erro. Ainda tropeço nos meus padrões antigos. Ainda tenho dias em que a ansiedade grita. Ainda lido com a bagunça mental do TDAH, com a sobrecarga sensorial, com pensamentos em espiral. Mas agora eu sei o que fazer nesses dias. Agora eu tenho ferramentas. Eu me escuto. Eu me acolho. Eu pauso. Eu respiro. Eu nomeio o que sinto. Eu peço ajuda quando preciso. E isso é revolução. Porque para quem passou a vida fingindo que estava tudo bem, admitir a dor já é libertação. Meu relacionamento com o tempo também mudou. Antes eu vivia correndo. Tudo era para ontem. Atrasado, angustiado, achando que precisava chegar num lugar que nem sabia qual era. Hoje eu caminho. Às vezes devagar, às vezes paro. Mas caminho com presença. Porque entendi que o agora é tudo que existe. E que a vida é feita disso. De pequenos instantes vividos com inteireza. Minha relação com o dinheiro, com meu trabalho, com meus projetos, tudo se ressignificou. Antes eu trabalhava para ser reconhecido. Hoje eu trabalho para me expressar, para servir, para contribuir, para deixar uma marca que seja fiel ao que eu sou. E o dinheiro, ele deixou de ser um peso ou uma obsessão. Virou energia, fluxo. Algo que vem quando eu estou alinhado com meu propósito. Não porque eu corro atrás dele, mas porque eu ando em direção ao que faz sentido. Nas relações, eu também mudei. Deixei de tentar salvar os outros. Deixei de carregar gente nas costas. Deixei de implorar por reciprocidade. Hoje eu ofereço o que tenho de mais bonito, mas sem me anular.
Eu me relaciono de forma leve, madura, com limites claros. Porque aprendi. Amor de verdade não exige que você se perca. Amor de verdade te encontra, te vê, te segura sem te prender. E eu comecei a viver algo que, por muito tempo, achei que era só poesia. O amor próprio. Não aquele de rede social, de frases prontas, mas aquele que se revela quando você escolhe não se abandonar, mesmo nos dias mais escuros. Aquele que diz, eu tô aqui com você, eu não vou sair daqui. E, cara, como isso é poderoso, como isso muda tudo. Teve uma última conversa com o meu eu antigo que quero te contar. Era de manhã, eu tava tomando café, e me veio esse pensamento. E se tudo que você passou foi necessário para que você chegasse até aqui? Me emocionei na hora, porque pela primeira vez, eu não quis apagar minha história. Eu quis honrar cada queda, cada dor, cada fuga. Tudo fez parte, tudo construiu. Hoje, se alguém me pergunta o que mudou em mim, eu respondo com um sorriso calmo. Eu parei de correr, eu parei de fugir, eu parei de esperar que o mundo me salve. E comecei a me abraçar com coragem. Eu voltei para mim. E essa é a maior revolução que eu já vivi. E se você, que está lendo ou ouvindo isso agora, sente que ainda está perdido, se sente que ainda está correndo sem saber para onde, eu te digo, você não está sozinho. E tem um caminho de volta. Sempre. Tem. E ele começa quando você para. Quando você respira. Quando você decide que merece mais do que sobreviver. Que você merece viver.